Bom, então agora podem-me dizer se está a chegar tudo bem do ponto de vista de som e de imagem. Já estamos novamente no ar. Eu tive que desligar o microfone, já percebi que andamos com problemas de microfone e compatibilidades. Carlos Queiroz, agora está a chegar tudo bem? Com som? Maravilha! Bom, mas estava a dizer eu, ânimo, é quinta-feira, um dia, daquele dia que a gente diz é sexta-feira, ou seja, quase em cima do fim de semana. E embora o tempo não esteja assim muito bonito, vamos esperar que as coisas melhorem até lá. O que é que tenho para si hoje? Olha, muita coisa. A primeira, houve ontem uma pessoa que me escreveu a dizer assim: você falhou em entrevista do empresário António Mota ao Público, onde ele diz que, assim, o nosso mercado vai ser invadido pela Constituição Espanhola. Estamos no período de ordem do dia. E a pessoa pergunta assim: então você não comentou isto? O que é que isto quer dizer? Bom, é muito simples. Eu já há pouco tempo fiz um comentário em relação às declarações do empresário António Mota e isto só quer dizer uma coisa. Ele quer alguma coisa. Normalmente quando os empresários dizem isto, eles querem alguma coisa. Eu aguardo que a gente há de voltar a este assunto, ok? Foi o mesmo que eu disse à pessoa que me escreveu. Segundo ponto. Ao meu jornal, eu daqui a pouco já vou por aí a manchete, ao meu jornal de hoje, o Dr. Pedro Nuno Santos, que, como sabe, é o secretário de Assuntos Parlamentares e uma das pessoas-chave que trabalha com António Costa, diz várias coisas. A primeira pergunta de jornal também é Centeno e ele diz: sou do Partido Socialista. Oh, meu querido, a gente já sabe isso. Mas o mais interessante não está aqui. É a chamada que faz o meu jornal, que diz assim: taxa sobre renováveis, portanto, energias renováveis, não é assunto encerrado. Oh, meus amigos, vocês lembram-se do meu comentário aqui ontem sobre a forma como Portugal muda legislação como muda de camisa? Lembra-se? Falei ontem a propósito de fisco e falei ontem a propósito da lei do arrendamento. Bom, está a ver. Ou seja, você vem para Portugal, mete aqui um batelão de massa, bilhões de euros, está a ver? Em investimentos. E quando chega a altura de você ter estabilidade fiscal, aparece sempre um político que inventa uma história. Durante o período da Troika já se inventou a taxa sobre renováveis que era temporária. Mas com muita coisa em Portugal, o temporário torna-se permanente. Moral da história, na altura a Galp recusou-se a pagar, a EDP pagou, a REN pagou e neste momento a REN e a EDP dizem não pagamos mais. Bom, e mais? O problema é que, entretanto, como sabe, no orçamento para 2018, a extrema esquerda, quis impor uma taxa sobre renováveis. O que é que aconteceu? Chegaram aqui os investidores estrangeiros, uma reunião privada com o Primeiro-Ministro e foi ameaça por todo o lado. Bom, o Primeiro-Ministro recuou e foi dizer ao Partido Socialista para não votar a favor. Bom, está a ver como é que isto é? Isto é impensável. É por isso que nós somos pobres, percebe? É por isso que nós somos um país atrasado. Porque não se pode estar a prometer às pessoas uma coisa, aos investidores uma coisa, e depois, meia dúzia de meses depois, faz outra completamente diferente. Bem, mas vamos lá ao outro assunto do período de ordem do dia. Você lembra-se que ontem eu disse que a autoridade da concorrência estava-se a queixar da eficiência do seu trabalho porque não tinha verba, porque o Ministério das Finanças congelou 20% daquilo que eram as dotações previstas para a autoridade da concorrência. Olha, quer saber da melhor? A Autoridade dos Transportes também falhou o pagamento de rendas e ações em centros de inspeção por causa das cativações. Está a ver esta pouca vergonha? Ou seja, nós estamos a chegar a uma situação em que as autoridades que é suposto regularem, fiscalizarem a atividade dos agentes económicos e garantirem que nós estamos a ser bem servidos como consumidores, têm a sua ação tolhida por cortes no orçamento. Ora, isto não faz o mais pequeno sentido, porque são estas entidades que garantem que, com o Estado de fora disto, nós temos o melhor serviço e que a lei está a ser respeitada. É mais um. Como sabe, os deputados pediram a várias autoridades, a Autoridade da Concorrência, à própria CMVM e a Autoridade dos Transportes, que escrevam a dizer se está tudo bem com eles. A Autoridade da Concorrência já respondeu, a CMVM já sabemos que está tudo bem, embora se tenha queixado dos cortes, mas a Autoridade dos Transportes a mesma coisa. Bom, terminou o período de ordem do dia. Vamos lá à conversa de hoje. Bruxelas, ontem não sei se viu a conferência de imprensa do Sr. Pierre Moscovici, aquele senhor
que ainda há poucos meses dizia que estava tudo bem, Portugal está a fazer um trajeto espetacular. Ontem eu fiquei gelado, porque estava a ouvir o senhor a dizer assim, espera aí, é o mesmo tipo? E às tantas começo a pensar, bem, se calhar não é o mesmo tipo e eu estou enganado. Mas conhecia-lhe a voz. E olho para a televisão, olha, é mesmo um Moscovici. Só que parecia um Moscovici diferente. Porque ele já vinha dizer coisas como, olha, há um risco de desvio significativo em relação àquilo que Portugal propôs e aquilo que pode acontecer a nível orçamental. Diz mais, olha, o déficit orçamental está em risco e, portanto, vocês têm que cortar mais 400 milhões. Ouviu bem? 400 milhões de euros ao déficit. Atenção, vocês têm de limitar a despesa primária, ou seja, aquela que exclui juros, a 0,7%. Atenção, vocês têm de cortar. Sabe onde é que foi a sugestão do Sr. Moscovici? Na saúde. Está a ver? O socialista que dizia tudo e mais uma coisa, coisas fantásticas sobre Portugal, afinal está a engolir, mudou de discurso. Afinal, o que é que aconteceu? Olha, eu tenho uma suspeita. Os serviços técnicos da Comissão, que acharam sempre que ele andava a exagerar naquilo que eram as previsões e o comportamento da economia portuguesa e da parte orçamental, agora entalaram-no. Disseram assim, olha lá, rapaz, tu já viste o que é que pode acontecer às contas de Portugal se o crescimento económico não for 2,1, ou se for 2,1 em vez de 2,6 ou 2,7. Está a ver o problema? A questão está aqui. E, portanto, o Sr. Pierre Moscovici engoliu. Eu ainda não sei o que é que vai dizer o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças isto, eu suspeito. Mas o Presidente da República, a quem ontem um jornalista perguntou isto, diz assim, eu já não li, eu ainda não li essa história. Logo vou ver, porque isto realmente é diferente do que a Comissão vinha dizendo. E ainda para mais, o Presidente da República expõe-se desnecessariamente, diz assim, eu nessa matéria estou de acordo com o Governo. Perguntinha. Se Bruxelas nos der um pontapé no baixo vento daqui a uns meses assim, não, tem mesmo que fazer isto, onde é que o Sr. Presidente da República vai ficar? No meio disto tudo? Já viu? É disparados sobre disparados. Bem, segundo ponto. Ontem, no debate quinzenal, a uma certa altura, António Costa, o Primeiro-Ministro, diz assim, a propósito das pessoas com 60 anos e 40 anos de contribuições para terem uma reforma antecipada sem cortes. Diz assim, bom, sabe, Sr. Deputado, nós temos de ter cuidado nesta matéria, porque está em causa a sustentabilidade da Segurança Social. E eu não quis acreditar. Espera aí, será que eu estou no Parlamento, eu, Camilo Lourenço? Será que eu estou investido no papel de Primeiro-Ministro? Como você sabe, se você acompanha estas conversas matinais, isto tem sido um axioma repetido por mim uma porrada de vezes, que é não existe equilíbrio na Segurança Social e estas marmeladas que esta gente está a fazer vai afetar esse equilíbrio. Mas olha, ontem não era eu, era o Primeiro-Ministro. Está a ver? Está a ver como é que as pessoas que diziam que estava tudo bem há poucos meses como começam a mudar de opinião? Que pouca vergonha! Olha, está a ver onde é que está a razão? Pela boca morre o peixe. Já percebeu, está aqui a chover, mas eu costumo é serviço público, eu não deixo de fazer isto mesmo estando a chover. 3. A confirmar esta história do desequilíbrio da Segurança Social em geral, não é apenas o privado, que é a Segurança Social, mas também o público, que é a Caixa Geral de Aposentações. Olha, é muito simples. A Caixa Geral de Aposentações este ano vai passar para um déficit de 42 milhões de euros. Ouviu bem? 42 milhões de euros. Isto quer dizer o quê? O que nós falámos atrás. O Sistema Geral de Pensões em Portugal está falido. Percebe? Podem-lhe dizer o que quiser, podem-lhe vir com as tretas que quiserem, podem vir com as teorias e o eleitoralismo que quiserem. Isto é um facto. Isto está desequilibrado. E não é só o privado, é o do Estado. Você dirá assim, bem, ó Camilo, isso significa que as nossas pensões estão em causa este ano no próximo? Não. Sabe porquê? Porque o que o Estado vai fazer vai ao orçamento e vai desviar verbas de outros setores para pagar esta marmelada. E mais, eu não sei se reparou, mas o relatório do Conselho de Finanças Públicas diz que as pensões no Estado já começam a ser superiores a 1.000 euros. Está a ver? Está a ver o que é que isto quer dizer? Claro que as pessoas têm salários mais elevados, é natural que aconteça isso. Agora, o problema não é esse. O problema é o equilíbrio do sistema, que não está garantido. Isto está a ver com pela boca morre o peixe. Ontem foi o Primeiro-Ministro, o próprio Primeiro-Ministro, como eu disse, a reconhecer o que é que se passa com o equilíbrio da Segurança Social. É assim, já agora não se esqueça de estar atento aos próximos pontos, porque vai haver mais situações destas. Bem, sigamos para bingo, porque isto não fica por aqui. Ainda o caso Cisa Vieira. Houve gente que me escreveu ontem assim, você a defender o Ministro, porque não sei o quê, foi seu colega. Bom, eu já disse aqui, declaração de interesses. Eu conheço Pedro Cisa Vieira. Foi meu colega de escola.
e tenho mantido algum contacto com ele nos últimos tempos. Eu vou dizer uma coisa, eu não acredito na má-fé do Ministro, no que se passou. Ou seja, ele diz que não sabia que havia incompatibilidade de funções. Eu acredito. É claro que é estranho. Ele é um jurista experimentado, foi sócio de uma sociedade de advogados, não sei das quantas. Eu acredito. Vou-lhe dizer mais. Até há pouco tempo eu também não sabia. Portanto, assumo a minha ignorância. Segundo ponto. O Ministro disse-me a mim que durante aquele período em que foi gerente da sociedade que criou com a mulher, não houve nenhuma transação. E eu acredito também. E, portanto, para mim é o suficiente para dizer que ele não tem de ir para a rua. Eu sei que o Ministério Público agora veio para aí dizer que, bom, é conveniente que o Tribunal Constitucional olhe para isto. É. E espero bem que o Tribunal Constitucional olhe para isto, porque não pode haver situações de favor para uns e situações de não favor para outros. Portanto, para outros. Eu espero que o Tribunal Constitucional olhe para isto, mas quer dizer uma coisa. Não acredito, sinceramente, que haja matéria para pôr o Ministro na rua. E eu estou à vontade de fazer isto porque, como vocês sabem, sou um crítico do Governo e das coisas que o Governo anda a fazer. Mas acho que não fica bem o Ministro dizer que não sabia. Não fica. A ignorância da lei, aprendemos nós, não aproveita a ninguém. Mas daí a dizer que o Ministro tem que ir para a rua por aquilo que aconteceu, acho que é um exagero e não faz o mais pequeno sentido. Mais, como algumas pessoas perguntaram aí, você pode pôr as mãos no fogo pelo Ministro Filipe Vieira? Não, eu não ponho as mãos no fogo por ninguém. Ponho por mim e punha pela minha mãe e pelo meu pai. Mais ninguém. Mas há uma coisa que eu sei dizer, é que se eu estiver enganado e que se provar que existe mais qualquer coisa, olhe, eu virei aqui humildemente pedir desculpa e dizer sim senhor, o Ministro tem de ir para a rua. Até lá não faz o mais pequeno sentido. Bom, sigamos para mim. Ontem, o Ministro das Finanças, no Parlamento, com uma cara de pau inacreditável, vem dizer que não há problema nenhum no Sistema Nacional de Saúde. E mais, em relação a Santa Maria, como sabe, ao Hospital de Santa Maria, que é um assunto que temos debatido aqui com alguma frequência, deixe-me lá tirar aqui o iPad, está a chover, antes que isto estrague, dizia assim, não, o problema de Santa Maria é um problema transitório, a gente vai resolver aquilo. Bem, então eu vou dizer ao Ministro o que é que se passa num dos departamentos do Hospital de Santa Maria, que é o Departamento de Cirurgia. Ó, Sr. Ministro, sabe que há 3 enfermeiros para 21 internados? O Sr. Ministro sabe. Diga-me uma coisa, ainda que seja transitório, acha que isto é coisa pouca? Terceira pergunta, Sr. Ministro. Qual é a função do Ministro? O Ministro é um gestor. Qual é a função do gestor? Não é vir constatar problemas depois. A função do gestor é evitar problemas. Portanto, a pergunta para o Sr. Ministro das Finanças e para o Ministro da Saúde, parece que já não é Ministro da Saúde, não é? Parece que o Ministro da Saúde é o Ministro das Finanças, é esta. Porque é que o senhor, como Ministro, como gestor do Departamento, não antecipa este problema? E não o soube batalhar? E já agora, ó Sr. Ministro, imagine que tem um familiar seu internado no serviço de cirurgia. E que esse serviço de cirurgia tem 3 enfermeiros. O que afeta ao serviço. Sr. Ministro, diga uma coisa. Acha que é a solução? Já agora uma coisa. Sentir-se-ia bem por saber que o seu familiar está num serviço onde para 21 pessoas do Departamento de Cirurgia há 3 enfermeiros? São estas as perguntas que a gente deixa ficar aqui. E já agora uma coisa. Transitório ou não, é inadmissível. E você que está desse lado é a altura de começar a perceber as coisas. Sabe porque é que falta dinheiro para fazer isto? Para contratar mais enfermeiros? Porque o Sr. Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro passaram os últimos 2 anos e meio com a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa a aumentar salários. E não deviam ter aumentado. Porque para aumentar salários falta dinheiro para estas coisas. E é preciso ter a coragem de dizer estas brincadeiras, está a perceber? Porque isto é uma pouca vergonha. E já agora, só mais uma coisa para terminar. Se eu fosse Ministro da Saúde, a esta hora já me tinha demitido. Porque o verdadeiro Ministro da Saúde chama-se Mário Centeno. Bom, no meio desta chuvada toda eu vou-me despedir por aqui. Vou-lhe agradecer ter estado desse lado e já agora pedir-lhe só uma coisa. Façam um gosto e partilhem nas redes sociais. Até amanhã às 8 da manhã, onde eu tenho aqui uma análisinha sobre a esperteza do Primeiro-Ministro. Mas fico para ver amanhã. Hoje, não se esqueça, ainda vamos ter Think Tank por volta das 19 horas com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Então, até amanhã às 8. Olhe, gosto e partilhem nas redes sociais. Obrigado e até amanhã.